Amigos, chegamos agora com o programa Entrevistas, edição de Natal. Que bom, né? O Natal, um momento para a gente refletir, para estarmos juntos com a família e um momento para celebrarmos Jesus Cristo e celebrarmos Deus. Por isso, para fazermos esse programa bonito, esse programa de celebração, o meu convidado é o presidente da Associação de Folia de Reis de Nova Friburgo. O nome dele é João Batista Braga. Estamos exatamente no início da temporada de Folia de Reis. E ele veio aqui no programa para poder contar sobre esse evento e também tirar muito desses mitos. Eu tinha medo de Folia de Reis Batista, se assim eu posso te chamar. Sim. Foi assim que a gente foi falando no WhatsApp até chegarmos aqui. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Agradecer também o Léo, a Patrícia, que me ajudaram a fazer essa conexão. Me explica o que é a Folia de Reis. Caro amigos telespectadores, agradeço a oportunidade, a emissora Luau, para a gente fomentar e falar das nossas Folias de Reis. A Folia de Reis, propriamente dita, ela veio oriundo de Portugal, no meado do século XIII, e chegou aqui por volta do século XV, trazida pelos jesuítas, e a fim de catequizar, quando chegou aqui no Brasil, vieram com tambores, com cantoria, para que chamasse a atenção dos índios, e assim se fundiu a Folia de Reis. Mais tarde mesclou, com a chegada dos africanos, Então veio se espalhando pelo Brasil desde o século XV, Então podemos dizer que a Folia de Reis tem um pouco também do sincretismo africano? Sim, com certeza. A gingada, as cantorias, e, Então ela veio como, nessas regiões, espalhando até chegar no Rio de Janeiro, Mas aí começou como, várias variantes, como Bumba Meu Boi, Festa do Maracatu, Festa do Divino, no Espírito Santo, Então aqui no Rio Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha, mas no Rio de Janeiro, propriamente dito, as Folias de Reis se fundiram como, ligado às tradições católicas, Então, Sim. Com instrumentos, e com um santo padroeiro. Então, existe um santo padroeiro para a Folia de Reis? Sim, aqui no Rio, todas as Folias de Reis, ela tem um batismo de um santo padroeiro e costuma-se levar a bandeira nas igrejas para que o padre possa, benzer a bandeira, para que a bandeira seja aquela imagem aonde que vai depositar toda a fé, no caso dos foliões e do mestre, para levar em forma de cantoria e de instrumento nas casas a quem os convidam. Ô Batista, como que a Folia de Reis ela pode ser interligada ao Natal e também à questão do nascimento de Jesus Cristo? Tem alguma coisa a ver? Sim, porque aqui, biblicamente, a gente procura, na Folia de Reis, seguir os mandamentos bíblicos. Então, você vê no Natal, hoje, véspera de Natal, 24 para 25, canta-se nascimento, a visita, do anjo a Maria, quando o anjo disse a ela que ia nascer, Jesus Cristo, A estrela de Davi. A estrela, então. Aí, no caso, o anjo vai aos três reis do Oriente, porque a folia, ela faz a comparação dos três reis do Oriente. Do reis Gaspar, Belchó e Belchior. Então, quando Jesus é nascido em Belém, na promessa de um anjo, que vinha segundo, fala-se nos versículos, que haveria de vir um Salvador, que Deus havia prometido, para nos salvar. Então, nesse momento, a estrela do Oriente é enviada aos reis magos. Então, eles acreditaram na promessa do autor da criação e muito bem se prepararam para fazer essa peregrinação. No caso, eram três reis, da Etiópia, da Babilônia e da Grécia, Gaspar, Belchior e Baltazar. Então, eles se prepararam... Tanto que tem aquela imagem bonita, desde o deserto, no camelo, não é? Isso aí, eles se prepararam, então, para essa promessa de Deus, que é essa promessa que o anjo fizeram a eles, para que eles arrumassem os camelos, suas caravanas e partissem, que
porque e seguisse essa estrela, que é o guia fiel, a estrela de Jacó, que se chamava, a estrela de Belém, a estrela do Oriente. Então, eles pegaram mirra, incenso e ouro. Exatamente. Para que pudesse chegar, né, nessa viagem longa de 13 dias, e para quando fosse no dia de Natal, eles avistar essa promessa que é a coisa mais nobre, que é o nascimento do menino Jesus em Belém. Depois eu vou te passar uma música que se chama Folia de Reis, que descreve exatamente isso. Se Jesus Cristo chegasse hoje à Terra, hoje, em 2019, e visse uma Folia de Reis, o que você acha que ele ia achar? Ele fala, pô, bacana, muito obrigado, vocês estão celebrando a minha vida. Eu achava que ele ia acompanhar, que é tão assim um momento de emoção, de cantorias e de elevação espiritual, porque imagina que você faz essa comparação do Veado dos Magos, você canta uma noite toda, né? Enquanto muitos estão assim se divertindo e com aquelas comilanças e nada contra, e a gente está ali peregrinando, fazendo a comparação de cantoria, mostrando o verdadeiro sentido do Natal, que não são os presentes. O presente maior é Jesus, que nos deu a salvação, que veio. Ele é o presente do Natal. Ele que é o patrão da vida da gente, né? Então, acho que ele ia seguir naquela emoção, naquela viagem que não foi uma viagem perfeita, porque nessa viagem eles tiveram turbulência, eles passaram em casa de Herodes, que queria matar o Jesus também. Então, que mandou que fosse 2 soldados disfarçados para acompanhar essa viagem, porque o rei Herodes não aceitava que viesse outro rei, a não ser ele. Então, quando os 3 reis passou com 7 dias de viagem na casa dele, perguntando onde que era nascido Jesus, esse prometido rei em Belém, que eles se perderam por um momento que a estrela se apagou. Então, mas justamente parece que foi uma coisa já para que contasse e narrasse assim, o que a Bíblia nos traz, né? Com 7 dias de viagem, foram na casa do rei Herodes, perguntou o que fazia para achar o menino. O rei Herodes então recebeu com muita pompa, mandou que entrasse, ofereceu o jantar, mas com traição, querendo saber onde estava nascido esse rei, que aí os 3 reis viram por obra divina que ele era falso, então se afastaram desse mal, continuaram a viagem, então a estrela apareceu novamente. Mas nisso mandou 2 soldados que o acompanhasse, para quando chegasse em Belém, matasse esse menino ou voltasse a ele e confirmasse. Mas que rei safado, hein? Já era a maldade do poder, né? Do poder. Quando que ele não queria que tivesse outro rei se não fosse ele. Então, onde entra 2 palhaços. Muita gente fala assim, tem palhaço na Folia de Reis. Peraí, nós vamos chegar lá. A Folia de Reis, ela tem... ela é bem organizada, você tem o tarol e tal. Sim. Aquele símbolo, antes do símbolo do palhaço, acho que um pouco atrás do estandarte, o que é aquele símbolo, tipo, uma coisa dançante, cheio de fitas? É a própria bandeira que eu lhe disse. Então, toda a folia ela tem o guia maior. Então, essa bandeira que traz todo o sentido ali, eles colocam uma manjedoura, a imagem do nascimento de Jesus e a família sagrada. E a estrela, porque a estrela que significa os 3 reis magos, a estrela do Oriente. Sim. Que o que a gente faz dentro da folia, aqui no estado, propriamente do Rio de Janeiro, é comparar a folia de reis como os 3 reis magos, a visita dos 3 reis em Belém. Então a folia é propriamente de folia de reis. Então, comparando a visita dos magos, Belchor, Gaspar e Baltazar, a família sagrada em Belém, que é Jesus, José e Maria. Então, nessa bandeira tem essa representatividade. Essa bandeira, a ilusão sem a bandeira a folia não se forma. É o símbolo maior. Então, antigamente, quem perdesse a bandeira tinha que voltar para casa. Costuma-se dizer, né? Levava bronca? Segundo meus pais, meus avós, né? Os mestres desafiavam-se entre si. Então, aquele que perdesse na cantoria ou na profecia, eles pegavam a bandeira e o mestre... Como punição. Para que ele estudasse mais e conhecesse mais as profecias. Não. Então não era uma punição tão severa. Era uma punição para você poder... Para saber quem era mais, quem sabe contar o caminho certinho. Crescer. Para engrandecimento. Isso, para engrandecimento. Mas hoje foi evoluindo, então muitas folias hoje, são muitas irmãs, mas antigamente eles tinham um pouco disso aí. Então conta-se que a folia sem a bandeira, ou deixar a bandeira na casa, depois se outra folia chegasse, ficava presa a bandeira, eles não podiam seguir o caminho, porque aquele ali era o guia fiel. Toda folia ela tem uma bandeira e um santo padroeiro, né? Você falou do palhaço. Eu e meu irmão, nos vários natais que nós passamos na casa dos nossos tios em Conselheiro Paulino,
a gente se apavorava completamente. Porque a Folia de Reis vinha da João Berto Quinuste, subindo a João Berto Quinuste, não sei se é essa folia que você estava, e ela entrava pelo jardim e o palhaço colocava o rosto na janela. A gente ficava branco, que só o desespero podia dar na pessoa. Por que o palhaço tem aquela máscara não tão assim simpática? Podia ser uma máscarazinha mais bonitinha. Eu ficava eu pus na memória, eu juro pra Batista, eu juro pra você, a gente ficava desesperados. Eu confesso para você que até hoje eu também me assusto, é muito feio. Até você? Mesmo já estou há 38 anos engajado nas Folias de Reis, mas cada ano que a gente sai, é uma parte que eles mudam. Cada um eles fazem uma máscara pior, ou que... Pior demais feio, não sei como eles conseguem surpreender. Mas por que tem que ser aquela coisa horrorosa? Então, aí que eu te falo, né? A gente desenrolar do papo, eu voltei para falar dessa figura do Herodes, quando os três reis param na casa dele, procurando informação para encontrar Jesus em Belém. Então os três reis foram embora, mas ele mandou 2 soldados de alta confiança, que era coronel na época dele, que se chamava Dimigesta, né? Para que se disfarçasse de barba e de fantasias para que ninguém o reconhecesse e fosse seguindo os magos, né? Peraí, então o palhaço, nessa circunstância, ele é meio que o vilão da história. Vilão da história. Tá. Então ele representa essa ida de Dimigesta, desse comando de Herodes, para encontrar Jesus e voltasse até Herodes e dizer onde realmente estava Jesus. Que filho da puta! Mas isso aí não aconteceu, porque aí nessa longa viagem que eles foram acompanhando os magos, eles viram que aquela comoção, aquela estrela, aquela história se tornou verídica ao olhar deles. Então quando eles chegaram, depois que os reis adoraram Jesus e Maria recebeu junto com São José os magos, entregaram os presentes, aquela emoção, aquela festa, eles tiraram a máscara e a fantasia, se arrependeram do mal que eles iam ocasionar àquela criança e não voltaram para avisar Herodes. Então eles foram com o intuito do mal, mas no entanto depois eles ficaram fiel e acreditaram no verdadeiro Cristo, entendeu? Então eles não voltaram mais para avisar Herodes e se converteram, né, como cristão e temente a Deus. Então eles só têm aquela figura de ida, de representar o mal, por isso que eles colocam aquela máscara. Mas são pessoas normais, são pessoas que botam para... assim, alegrar as crianças. E tem também a questão do bate-bola, não é? Aí eles cantam versos legais, literatura de cordel, falam muito sobre isso, dançam, umas rimações que eles fazem na casa. Então a máscara é mesmo só a ilusão, o mal, mas não são isso. É uma questão impressionante que mesmo burro velho, como eu vejo uma Folia de Reis, o palhaço, já olha assim... Meu Deus, cadê o palhaço? Eu tô vendo assim... Sabe uma coisa que eu acho lindo? É o figurino. É o figurino. Cada um dia surpreende. Exatamente. Surpreende, eles trocam. O programa de Natal da Entrevistas vai fazer um rápido intervalo e vamos voltar mais com João Batista Braga, presidente da Associação da Folia de Reis de Nova Friburgo, para falarmos mais sobre este assunto nesta noite de Natal. Esse programa que vai até o dia 31 de dezembro, tá? Nem pensem em mudar de canal, aproveitem, dão uma beliscada lá na ceia, junte a família e voltamos já já, nos aguardem.